Boa noite a todos, bem-vindos, né? Nós temos mais um evento, né, com uma pessoa muito querido, né, muito importante dentro do mercado, que é o senhor Edson Rigonati. Primeiro, eu queria só falar um pouquinho sobre o Columbia Ventures, né? Columbia Ventures é uma plataforma para conectar a comunidade Colômbia, e aqui eu estou vendo o pessoal da Princeton e da Yale também. Então, bem-vindo também, conectar vocês junto ao startups, startups interessantes que nós definimos e filtramos e selecionamos. Já fomos fundados no ano passado, em julho do ano passado, então fazemos um ano e pouco. Fazemos pitch nights com 2 startups regularmente, e também fazemos secondary, fizemos um secondary offering, e vamos continuar nesse ritmo. Estamos fechando um pitch night agora com 2 startups muito interessantes, e estamos já programando para o próximo pitch night, que é 8 de novembro. Todos vocês estão convidados para participar disso. Também quero dar bem-vindos aos fundadores dos Investidas, que nós fizemos investimento no startups super interessantes, desde coisas tipo religião, para retail tech, né, para real estate, etc. Temos todo tipo de áreas que nós temos investido e convidamos os fundadores também a participar disso, né? Uh, Quero só estabelecer algumas regras aqui. O Edson vai falar até uns 30 minutos para falar do Brasil e do mundo, e as perguntas deveriam ser colocadas no chat, daí a gente pode organizar para não para colocar para ele, tá? O evento vai estar em português, vai estar gravado, tá? Depois está disponível para quem faz um pedido para a gente, tá? E, e em termos de Columbia Ventures, eu quero dizer, quem quiser participar, pessoal da Colômbia, por favor, entre em contato ou com Iana ou comigo, e nós temos recebido muitos novas pessoas interessadas, né? Novos investidores. Para muitos de vocês, pode ser que isso angel investing num momento com Putin fazendo guerra na Europa, com inflação nos Estados Unidos, com os bancos centrais disputando quem vai aumentar mais taxa de juros, parece um momento de baixar a cabeça e ficar quieto, né? Batten down the hatches, como os britânicos falam, né? Mas eu acho que nós temos uma visão um pouco diferenciada, e eu acho que esse é um bom momento de selecionar os seus investimentos, porque o startup não é um negócio de um ano, né? Se olhar isso, vamos olhar um pouco mais longe, uns 3 anos, 4 anos, 5 anos, então é um bom momento olhar, né? Os valuations estão caindo, né? E as coisas, as oportunidades estão aumentando. Então, aqueles que têm interesse em investir, por favor, entrem em contato conosco, nós estamos sempre à sua disposição para ajudar você na sua estratégia. E também queremos, quem não quer investir, mas quer aprender, nós temos muita coisa a fazer. Essa organização é totalmente non-profit, purely voluntary, tá? Tem gente que está trabalhando em marketing, tem gente que cuida do deal flow, investimento, análise, tem gente, especialmente os advogados, cuidando do closing. Então, temos uma organização robusta, extremamente ativa, com comprometimento de dezenas de pessoas, e um excelente lugar para você aprender e fazer networking, certo? Então, agora eu já fiz meu pitch para o Columbia Ventures. Eu quero apresentar o seu Edson Rigonati, que é o fundador da Astela, né? Edson foi da Columbia Business School. Não vou mencionar o nome que ele formou, né? Mas ele é um cara muito jovem, com muito sucesso, muito querido da gente da Colômbia. Ele já trabalhou em multinacionais, morou nos Estados Unidos, e eu diria que ele é um dos papas nessa área de venture capital. Com isso, Edson, eu vou turn the mic over to you.
Harry, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, vendo um monte de cara conhecida. Carlos Brito, que foi meu colega de Lucent. Sérgio Carpenter, que é o primeiro empreendedor digital do Brasil. Primeiro da minha época de Lucent. O cara fez história no celular brasileiro. Uma honra te ver aqui, cara. Saudade de você. Prazer estar com todos vocês. E queria trazer um pouquinho da minha experiência desses últimos 15 anos investindo em Venture Capital para vocês, o que a gente aprendeu, falar um pouquinho das cicatrizes e, quem sabe, ajudar aí nos investimentos de vocês. Então, minha ideia é contar brevemente da minha história pessoal para vocês entenderem de onde vem o nosso modelo mental, contar um pouquinho da estatística da jornada dos empreendedores, para que a gente entenda o que é investir nesse tipo de ativo, falar um pouquinho das principais questões que a gente vive, né, investindo em empresas de alto crescimento, falar do Brasil, onde o Brasil se encaixa, né, no mundo de tecnologia, e aí acho que fechar um pouquinho com esse momento de mercado, o que a gente viveu nos últimos anos, o que a gente pode esperar para esse próximo ciclo, para que a gente possa, como o Harry falou, continuar investindo nessa classe de ativo que eu acho que já provou que no Brasil ela dá bastante retorno. E aí, bater um papo com vocês de pelo menos uns 30 minutos para a gente expandir aí os tópicos de interesse. Mas sou Edson, venho de uma carreira que começou em música, tinha uma banda de thrash metal, a piada é que eu tinha cabelo. Vocês podem ver que eu sou muito bom de fazer write-off. Aprendi isso muito cedo. Fui trabalhar com a minha família é do varejo, roupa, camisa e banho. Briguei com meu pai em 94, fui fazer Colômbia, fui super cedo, fui com 25 anos de idade, formei em 97. Tive sorte de cair na Lucent, foi onde eu trabalhei com o Brito aqui durante muitos anos, meu companheiro que montamos uma empresa aqui, saindo de 0 para bi de dólar em 2 anos e de bi para 0 em mais 2. Então, a gente viveu todo aquele ciclo. Investimos no Sérgio, né? Foi um dos primeiros aí que promoveu a digitalização das redes celulares do Brasil, era o único empreendedor que tinha naquela época para investir. E tive sorte de, através de uma colega de CBS, da Marília Roca, me embrenhar no mundo do empreendedorismo. Eu conheci a Marília quando eu estava na Lucent, ainda em 2000, quando ela montou, a convite do Beto, montou a Endeavor no Brasil. Comecei a dedicar muito tempo mentorando empreendedores, adorava fazer aquele negócio, e a profissão de quem gosta de fazer isso é virar investidor de Venture Capital. Então, em 2008, eu tive a brilhante ideia, junto com a Laura, minha sócia, de montar a Stella, numa época que ninguém sabia o que era Venture Capital, né? Então a gente demorou 2 anos tentando captar o nosso fundo para não chegar a lugar nenhum. Começamos a investir em 2010 capital próprio, a gente pegou tudo aquilo que a gente tinha 5 milhões de reais, começamos a investir, sorte de principiante, 4 empresas foram vendidas, a gente ganhou dinheiro, os empreendedores ganharam dinheiro, a gente montou o primeiro fundo institucional em 2014, com ancoragem da Spectra, que é um grande fundo aqui no Brasil, um fundo de fabulosos 15 milhões de reais. Esse fundo a gente devolveu ano passado 7 vezes o capital, tem mais 7 vezes para devolver ainda. Lançamos um fundo 3, 100 milhões de reais com single family offices, um fundo 4 em 2020 de 480 milhões de reais já com multifamily office, e estamos com um fundo 5 agora, 750 milhões de reais, somos uma empresa agora, né? Já não é mais 2 sócios, somos 15 pessoas investindo. Acho que a gente teve sorte de crescer junto com o mercado, né? Lá em 2008, quando a gente começou, só tinha a Monax, Kazek veio em 2011, Redpoint veio em 2012, Canary veio em 2013. A gente brinca que quando a gente começou, parecia que a gente estava jogando futebol de várzea com bola de meia, e hoje a gente já está aqui no Libertadores de América, quem sabe o ano que vem indo para a UEFA, né? De tão legal que o Brasil é do ponto de vista de capital empreendedor. Nesse tempo todo, o que a gente aprendeu um pouquinho que eu queria trazer para vocês? Primeiro, eu queria trazer um modelo mental de localização histórica, né?
A gente acredita que a gente está no fim do 5º grande ciclo tecnológico que a humanidade viveu nos últimos 250 anos. Então, a gente teve Revolução Industrial em 1772, vapor 1812, aço 1871, automóvel 1913, transistor 1973. Cada ciclo dura mais ou menos uns 75 anos, passando por um ciclo de capital especulativo de 20 anos de corrida ao ouro, uma ou duas grandes crises globais e aí 30 anos de produtividade global advindos daquele primeiro ciclo de capital especulativo. Então, a gente acredita que a gente está nos últimos 20 anos da era do software, da era de TI. Acho que é equivalente à indústria automobilística na década de 50, né? Então, já existe a Chrysler, a Fiat, a Ford, a GM, que é o Google, o Facebook, a Alibaba, a Tencent, né? E o mundo já se organizou ao redor desses players e estamos todos nós aqui criando empresas que orbitam ao redor, né, desse grande ecossistema. O que eu acho que é mais interessante do nosso ciclo tecnológico é que todo ciclo ele comoditiza algum meio de produção, né? Então, a Revolução Industrial comoditizou a fabricação, vapor, transporte, aço, construção, automóvel, transporte, e a grande commodity da era do software é o empreendedorismo, né? Nunca foi tão barato na história da humanidade empreender. E é por isso que a gente tem bárbaros em todos os lugares do mundo, em qualquer lugar, em qualquer cidade, centenas, né, milhares de pessoas empreendendo, porque realmente é barato começar a vender online. E acho que isso é uma base muito significativa de oportunidade que o mundo vive. E começamos o próximo ciclo tecnológico nos últimos 2 anos. Então, a gente está acabando o ciclo de software e vamos começar um ciclo de biotech, que eu acho que vai ser fruto da pandemia, do Covid. Lembrando que tudo que a gente vive hoje do ponto de vista tecnológico é fruto da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria Estados Unidos-Rússia. Assim como os próximos 75 anos vão ser fruto do Covid e da Guerra Fria Estados Unidos-China, né? E eu acho que é tão legal que vem pela frente, porque se estima que a humanidade investiu 10 vezes mais para vencer o Covid do que a humanidade tinha investido na Segunda Guerra Mundial, né? Então, se é incrível que a gente viveu nesses últimos 75 anos depois da Segunda Guerra Mundial, imagina o que vem pela frente, né? Assim, é muito legal do ponto de vista de investimento no empreendedorismo. E aí eu mudo aqui de pauta para trazer para vocês um pouquinho a estatística do empreendedor, né? Vou usar aqui o Sérgio Carpenter como um exemplo, uma espécimen, né? Um animal vivo, para a gente estudar esse animal. E o que é mais interessante da jornada empreendedora e do Venture Capital é que a nossa jornada do empreendedor ela é igual à jornada dos escritores e das editoras de livro, dos músicos e das gravadoras, dos artistas e de Hollywood. É a mesma estatística. E é a mesma estatística do Monte Everest, que é a analogia que eu mais gosto para descrever a jornada do Sérgio. De cada 1.000 empreendedores, de cada 1.000 alpinistas que chegam em Katmandu, que é, no nosso caso, o anjo, só 100 chegam no Base Camp, que é o CID, aonde eu estou. 25 no P1, 12 no P2, 6, 3 e só 1 consegue subir no cume. Essa é a estatística do Monte Everest, é a estatística do empreendedorismo em qualquer lugar do mundo, das gravadoras de discos, das Anitas, dos Paulo Coelhos e de tudo aquilo que cabe dentro da lei de Pareto, né? Então, primeira coisa que eu trago para vocês, e ainda mais quem vem de Colômbia, empreendedorismo é black and shows, é call option, é esse o tipo de mundo que a gente vive. E por que essa estatística é importante entender, tanto do ponto de vista do empreendedor quanto do ponto de vista do investidor? Porque a gente já tem mais de 40 anos de estatística que dá para a gente uma noção muito boa e aproximada da mediana de tempo e dinheiro para cada uma dessas etapas, né? E é por isso que a indústria de venture capital fica conhecida como stage financing,
Ou seja, a gente financia estágio a estágio. Assim como a gente aprendeu o Product Management nas grandes corporações, Venture Capital adotou a mesma metodologia, mas de maneira terceirizada. Então, são vários investidores, são vários players, vários Sherpas que vão se especializando em cada uma das etapas. E aí, cada Sherpa vai aprendendo em que lugar da cadeia da montanha tem uma vantagem competitiva de escolher os ativos que vão investir, né? E essa estatística define a vida do empreendedor e define a vida do investidor. E aí, o que é importante a gente entender? Eu gosto muito do Charlie Munger, né? Que ele fala que é muito difícil a gente ser inteligente, é mais fácil a gente não ser estúpido. O que isso quer dizer em Venture Capital? O que isso quer dizer como empreendedor? A gente nunca sabe o que vai dar certo, mas a gente tem uma boa ideia do que dá errado. Então, o que faz esses 999 empreendedores não chegarem no cume, não virarem o tal do unicórnio? 25% não chega lá por questões de time. Não tem a experiência certa, nunca fez isso na vida, não tem o time certo ou não tem a estrutura societária certa. Então, 25% é um risco palpável. Você entra no LinkedIn, você sabe. Se todos nós estivéssemos no aeroporto de Katmandu e descessem 1.000 pessoas dos aviões, aqueles que descerem de chinelo, você sabe que não vai subir o Monte Everest. Então, assim, se aparece alguém com menos de 10 mil horas de alguma coisa, você sabe que não vai conseguir construir um unicórnio. 25% não chega lá por questões de dosagem, né? A gente sabe quanto custa uma passagem para Katmandu, a gente sabe quanto custa contratar um Sherpa de Katmandu para o Basecamp, a gente sabe quanto custa o início de uma empresa. O ticket médio, né, do pre-seed, do anjo, para o seed é $750 mil. Do seed para a série A, $2 milhões. Da série A para a série B, $7 milhões. Então, colocar menos que $750 mil, você está tomando muito mais risco do que você deveria tomar, porque você sabe que, na média, as pessoas gastam $750 mil para aquela fase. E colocar $2 milhões, $5 milhões, também você está colocando muito risco. Então, dosagem é responsável por 25% das coisas que dão errado, porque falta dinheiro ou tem muito dinheiro. 25% do risco está na sociologia, né? Eu passo muito pouco tempo falando de tecnologia, mas eu passo quase toda a parte do meu tempo falando de sociologia, de gente, porque criar um unicórnio é um desafio organizacional. Os empreendedores começam com uma família, 5 pessoas, 10 pessoas, dá certo, vira uma tribo, 30, 40 pessoas. Deu certo, vira uma vila, 200 pessoas. Deu certo, vira uma cidade, 1.000 pessoas. Deu certo, vira uma nação, 10 mil pessoas. E aí, se o pai de família não vira cacique, se o cacique não vira prefeito, se a empresa não constrói os processos organizacionais necessários para acoplar essa quantidade de gente, ela dá errado. E 25% é o verdadeiro risco do Venture Capital, que é produto. E aí acho que é a grande beleza da onde entra essas percepções das loucuras do Venture Capital, porque a gente nunca sabe o que vai dar certo. Hoje é fácil olhar para trás e falar que patinete foi uma coisa ridícula de se investir, né? Mas e se tivesse virado uma moda? A gente tem que lembrar que o investidor de Venture Capital está sempre naquele quadrante, né, das coisas que só eu acho que vai dar certo, todo mundo acha que vai dar certo. Só eu apostei e deu errado e todo mundo apostou que deu errado, né? A diferença desse quadrante é que quando você é o único que faz a aposta e dá errada, você é o trouxa. Mas é só tentando ser trouxa que você é o único que vai apostar em coisas que vão dar certo. Que é onde a gente de verdade gera alfa, né? Então, entender produto, entender risco de produto, de mercados desses produtos, é a verdadeira arte que diferencia Venture Capital de todas as outras vertentes de investimento, porque mapear gente é relativamente fácil,
Mapear dosagem é fácil, mapear escalabilidade organizacional é fácil. Eu estou simplificando, tá? Mas, assim, só para estressar que o que é de verdade difícil no nosso mundo é entender produto, capacidade de mercado, expansão, né? Coisas relacionadas a product management, que é de verdade a grande arte por detrás de venture capital e do empreendedorismo. E isso leva a gente para pensar nas diferentes estratégias de investimento, né? Então, primeiro, venture capital, angel investing, é uma arte de entender black and shows, é uma arte de entender que a gente está comprando call options. Quando a gente investe, anjo, pre-seed, seed, não existe uma empresa, não existe um ativo, né? A definição de uma startup é uma organização em busca de um modelo sustentável, né? Então, a gente está comprando uma opção que, se der certo e entrar in the money, a gente pode investir mais dinheiro. E é por isso que tem duas coisas críticas, né, no processo de aprender ser um angel investing ou ser um venture capitalist. Primeiro que, ao contrário das outras classes de ativo, acesso é tudo. Tanto que a gente brinca que venture capital não é um asset class, é um access class. Porque ou você tem acesso ao empreendedor certo, ou você não é um investidor nessa classe de ativo. Então, assim, você ter um acesso específico, seja aqui via rede, né, da Columbia, ou da especialização que os fundos acabam desenvolvendo, e você ser um imã de empreendedor, isso é metade da arte de ser venture capitalist. É atrair talento, é ser o lugar ou a pessoa que vai chamar, que as pessoas vão vir até você, porque quando a gente já vai atrás da seleção adversa, a gente vai atrás de onde a gente não deveria ir, né? E a pergunta é como é que a gente atrai as melhores oportunidades possíveis. O segundo desafio é como é que eu escolho, né? Qual que é a minha tese? E aí todo investidor tem que ter uma tese, né? Porque senão você vai olhar, por exemplo, aqui na Stella, a gente olha 1.100 startups por ano. É impossível, né, você conversar com 1.100 empresas por mês. Então, sem uma tese, sem uma heurística, e depois eu posso falar especificamente da nossa, para que a gente olhe para essas pessoas, para esses produtos, para esses times, e a gente possa, com rapidez, selecionar o joio do trigo e aprofundar com o tempo naquelas coisas que realmente importam, é crítico. E aí a gente pode aprofundar um pouco depois na conversa quais são os elementos de uma tese. E o terceiro elemento é, de verdade, a capacidade de você fazer follow-on, de você acompanhar. Porque, de novo, como a gente está comprando call option, é impossível, quando a gente está lá na fase do aeroporto, fazer um número de investimentos suficientes para garantir que a gente vai acertar quem vai chegar no topo. Então, a gente tem que fazer uma série de investimentos no aeroporto. Aqueles que chegam no Basecamp, a gente coloca mais dinheiro. Aqueles que chegam no P1, a gente coloca ainda mais dinheiro. Então, é importante saber dosar a diferença de fazer os primeiros investimentos e ter capacidade de fazer follow-on para que, de verdade, você consiga montar um portfólio de que te leve com a maior chance possível, né, de chegar no topo da montanha. E aí, aonde isso encaixa com o Brasil, né? Primeiro, o Brasil tem coisas muito relevantes. Primeira delas, que poucas pessoas conhecem, o Brasil é a quarta maior economia digital do planeta. São Paulo é a maior cidade do Uber. O Brasil é o segundo maior mercado do WhatsApp. Terceiro maior mercado do YouTube e do Instagram. Quarto maior mercado do TikTok, né? Então, assim, a gente é uma potência de consumo digital. Segundo, a gente tem um volume cada vez maior de empreendedores experientes, que a gente chama de super founders, e de times que trabalharam com super founders, que são as Mafia Techs. Então, hoje, no nosso pipe, 35% dos deals que a gente olha, dos investimentos que a gente olha, são de empreendedores que já fizeram, subiram pelo menos até metade, erraram e estão empreendendo de novo. Então, assim, isso é muito significativo, porque o addressable market do venture capital brasileiro aumenta. A gente está deixando de olhar só para coisas Brasil e estamos começando a olhar para coisas globais.
metade dos unicórnios brasileiros são empresas multinacionais. Metade. Ah, e eu esqueci de falar, o Brasil é o 5º maior produtor de unicórnio do planeta. E, para quem investe, para a gente, o Brasil é um paraíso, porque a penetração do venture capital no Brasil é de 0,2% do PIB, versus 0,6% dos Estados Unidos, 0,55% da China, 0,45% de Israel. Então, assim, se houvesse um Sharpe Ratio, o melhor lugar para se investir no mundo em venture capital é o Brasil. O nosso jackpot não é igual o jackpot de Las Vegas. A gente não vai fazer um Google aqui no Brasil. Mas a chance de voltar com grandes retornos para casa no Brasil é muito maior do que você está no Vale do Silício. Os nossos retornos Astela, os retornos da Kazek, são melhores do que Sequoia, Benchmark. Justamente porque aqui tem muito mais oportunidade do que tem capital. E outra coisa que é interessante a gente pensar é Angel Investing, Venture Capital Investing é como um mercado de pesca. Diferentes geografias têm diferentes peixes. Então, quando a gente olha para Google, Facebook, a gente está olhando para baleias. E só tem alguns lugares do planeta que você vai caçar baleia. No nosso mundo, é só Estados Unidos e China. Tem lugares que você vai pescar golfinho, que é em Israel, e tem lugares como o Brasil que são muito ricos de salmão e atum. E dá para ganhar muito dinheiro investindo em salmão e atum. E não ficar chorando que no Brasil não tem baleia. Não vai ter nunca. Né? Mas o Brasil é um grandíssimo produtor de empresas de SaaS. A gente produz SaaS, empresas de SaaS melhor que a Europa, melhor que China. Muita coisa boa de marketplaces, como é o caso, né, do Mercado Livre, Enjoei. E temos uma robustez de consumo digital, vídeo Nubank, né? Então, esses são os 3 modelos de negócio que a gente encontra com mais preponderância no Brasil. Olhando para as camadas tecnológicas, né, muitas pessoas me perguntam, mas tem cripto no Brasil, tem Web3 no Brasil. Toda tecnologia se desenvolve em camadas. Tudo começa com infraestrutura, aí vem as plataformas, aí vem as aplicações, aí vem as transações. O Brasil é uma geografia de aplicação e transação, não é uma geografia de infraestrutura e de aplicação. Então, ainda não é a hora de investir em cripto no Brasil, ainda não é a hora de investir, né, em Web3 no Brasil, mas como todos os outros modelos de tecnologia, né, a hora que chegar na camada de aplicação e na camada de transação, que é comércio, o Brasil é muito profícuo para esse tipo de oportunidade de negócio. E aí, só para fechar aqui a minha exposição, eu queria só voltar para as estatísticas para mostrar para vocês o que aconteceu nos últimos anos e o que a gente enxerga para esse próximo ciclo. A gente gosta muito de mapear o mercado de venture capital olhando para 5 sinais vitais. O primeiro sinal vital é aquela estatística que eu passei para vocês, né? De cada 1.000 que chega no aeroporto, 100 chega no Basecamp, 25, 12, 6, 3, 1. Né? Então, de cada 1.000 anjo, 100 seeds, 25 série A, 12 B, 6, 3, 1 unicórnio. Na mediana histórica, isso acontece a cada 18, 24 meses. Na mediana histórica, o ponto de partida inicial recebe $750 mil, o segundo 2 milhões, o terceiro 7 milhões, 20 milhões. Na mediana histórica, as empresas, quando chegavam no seed, estavam faturando ali $50 mil mês, na série A, $300 mil mês, na série C, $1 milhão mês. E tudo isso é estatística que eu passo para vocês, tá? Tudo isso é muito, muito embasado, a gente tem muitos dados. Nos últimos 2 anos, o que aconteceu? Em vez de ser 1.125, era 1.200, ou seja, tinha gente passando de ano que não deveria estar passando de ano. Em vez das rodadas acontecerem a cada 18, 24 meses, elas estavam acontecendo a cada 9 meses.
Em vez de eu investir $750 mil no começo da jornada, tinha gente investindo $5 milhões no começo da jornada. Em vez de esperar a empresa faturar $50 mil para investir um seed de 2, $300 mil para investir uma série A de 7, tinha gente fazendo rodada de 20 com a empresa faturando $5 milhões. Então, na média, os últimos 2 anos, nós estávamos 75% acima de todos esses indicadores medianos históricos. Né? A sorte é que eu fiz Columbia, a sorte é que eu estudei com Malbusan, com Greenwald, me considero um velho investing, e o ano passado a gente vendeu tudo aquilo que a gente podia vender. O ano passado a gente retornou $230 milhões para os nossos cotistas, porque a gente sabia que a gente estava completamente fora de uma mediana histórica. E a parte boa dessa safra, que eu acho que começa a valer para o que vocês estão fazendo aqui agora, nós estamos diante, eu gosto de brincar, que a gente está comprando carro modelo 2023, que são empreendedores altamente capacitados com preço de tabela de 2017. Então, assim, nunca teve um momento tão bom para se investir em Venture Capital no Brasil. Né? Então, assim, o Brasil já é bom, a gente já está numa estatística risco-retorno melhor que os outros mercados. Com uma safra de empreendedores cada vez maior, num momento de baixa de capital, né, é quase imperdível não investir. Né? Então, essas são as considerações que eu queria trazer para vocês aí desses 15 anos de VC no Brasil, e vou adorar aí trocar com vocês sobre erros, acertos, desafios, para que vocês possam fazer bons investimentos. Bom, pessoal, vamos colocar as perguntas no chat, tá? E a gente vai colocando para o Edson aí. Fantástico a exposição sua, Edson. Agora você colocou um framework que todo mundo consegue enxergar. E como muita gente em Colômbia, Business School e outros business schools, todo mundo gosta de ter os números estatísticas para se sentir mais seguro sobre seu investimento, certo? Então, você realmente colocou os números que animou, eu acho que muita gente, tá? E agora, tem algumas perguntas que gostaria de colocar para você. Um deles é sobre o ambiente de investimento em Deep Tech. E, especificamente, você tinha falado do Biotech como o próximo ciclo. Se você pode falar um pouquinho desse ciclo e também falar do Deep Tech, entendo que o Biotech está mais ou menos dentro desse, para nós. Claro, não é muito a minha especialidade. O que eu sei de Deep Tech é que hoje Deep Tech representa não mais do que 10% da indústria de Venture Capital, né? Então, assim, 90% da indústria de Venture Capital no mundo é capital produtivo, empresas que vendem, que têm receita, e 10% vai para tecnologia de base. É um mercado muito calcado no Vale do Silício, em Israel, né? A China tem Deep Tech, mas não é um Deep Tech investível. E algumas regiões ali do norte da Europa, né? Os países nórdicos têm alguma coisa de Deep Tech. É uma dinâmica completamente diferente dessa estatística que eu trouxe para vocês. Tá? Aqui no Brasil tem um cara muito bom disso, que é o Gui Perlmutter, e se vocês quisessem aprofundar, ele tem um fundo que investe globalmente em Deep Tech, seria um cara mais apropriado para aprofundar isso com vocês. Tá, e do Biotech? Falar um pouquinho do Biotech, você falou que seria o próximo ciclo. De novo, também não é a minha especialidade, né? O legal do Biotech é que eu acho que vai juntar duas coisas. Vai juntar tudo isso que a gente viveu de software nesses últimos 50 anos com a matéria, né? E a combinação dessas duas coisas é que eu acho que forma realmente foi o que trouxe a gente para chegar na solução do Covid, né? De novo, o Brasil ele não desponta na parte de infraestrutura, mas a gente tem uma excelente capacidade na parte de plataforma e aplicação.
por dois motivos. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil tem a maior quantidade de papers de Artificial Intelligence no planeta. Nós somos, acho que, a quinta maior país com contribuições de papers sobre Artificial Intelligence. Então, a gente tem muita inteligência. É uma pena, porque no Brasil, você ou você é cientista ou você é capitalista, né? O governo não permite essa mistura. Um profissional que trabalha numa universidade pública, ele não pode ser sócio de nada. Então, o nosso problema ele é estrutural do ponto de vista de investimento em biotech e deep tech nesse sentido. Mas tem muita coisa legal em outras geografias também que eu acho que vai acontecer. E nessa convergência de agritech e biotech, eu acho que o Brasil vai ter uma relevância grande em Caspers, né? Em todas essa convergência de food e produção massiva de alimentos não animais. Bom, você mencionou isso. Vamos continuar com as perguntas do Sidney Nakahodo. O Sidney mora em Nova York, é professor lá na Colômbia e também um fundador de um Space Tech, um fundo de Space Tech. Por que vemos unicórnios em agritech não vemos unicórnios de agritech mesmo no Brasil, sendo uma potência de agronegócios? E depois, segunda pergunta dele, como vê a evolução dos investimentos secundários no Brasil? Boa. Cara, essa coisa de agritech é a maior decepção, né? Porque não tem uma viagem que eu faço que um investidor não me pergunta por que isso. E a grande resposta é: a cadeia produtiva do agro ela é muito dominada pelo ABC, né? Pelas empresas de commodity trading, e é um mercado muito difícil de você vender, de construir distribution channels. Então, a gente tem visto algumas coisas, a gente tem um fundo aqui no Brasil que investe com bastante sucesso nisso, que é a SP Ventures, a gente tem um investimento de sucesso que é a Thrive, mas está mais na camada fintech do que na camada de software de produção. E falta empreendedores, né? Então, a indústria de venture capital, ela depende de um volume muito grande de bárbaros atacando um determinado problema. Então, a gente teve fintech, centenas de bárbaros at the gate, né? Varejo, centenas de bárbaros. Então, a gente precisa de volume de bons empreendedores para que realmente possa valer a pena. Eu acho que a combinação desses dois fatores ainda não aconteceu em agritech. Agora uma pergunta do meu amigo do Princeton, né, Eduardo Gentil. Maravilha de exposição, Edson. Considerando o que você, Edson, falou, como investir num fundo versus diretamente em várias startups? Fundo versus startups diretos. Acho que eu não entendi a pergunta. Repete para mim, por favor. Considerando o que você falou, né? Como eu entendo que o Eduardo está dizendo, investir em fundo, fundo de startups. Assim, se eu puder complementar, Harry, é rápido, Edson, e você deve tirar de letra essa pergunta, mas para quem está querendo começar a investir, né, ou tem menores montantes para investir, né, não seria melhor investir num fundo como a Stella do que tentar investir diretamente em tantas startups com as estatísticas que você falou? Essa é a pergunta. A pergunta ela é muito boa. Eu acho que tem uma combinação aqui. A primeira delas é: se você tem acesso ou está próximo de alguém que tem acesso exclusivo a um tipo de empreendedor, talvez você tenha uma vantagem competitiva que eu não tenha. E aí vale a pena você ser anjo. Se não, de verdade, é melhor investir em fundos. A maneira como eu vejo, do ponto de vista de estruturação de alocação de capital, a gente tem visto o primeiro mundo ficar cada vez mais ilíquido, né? Então, cada vez mais
boa parte do nosso dinheiro fica aplicado em coisas ilíquidas. Do total, a gente tem visto o venture capital como um todo chegar a 5, 10% da alocação de um determinado patrimônio. O ideal é tentar alocar 50% em fundos, 50% direto. E aí, o direto, você fazer apostas direto como anjo e as outras em follow-ons dos fundos que você investiu. Então, é importante você ter os dois bolsos, mas eu diria que o legal do Venture Capital é que é quase impossível você não entrar em campo. E é chato se você não entrar em campo. Porque o que você aprende, você só vai... E é legal, assim, eu colocaria na conta do Venture Capital mais do que o retorno financeiro, porque é a atividade humana de ponta que está trazendo conhecimento, informação, relacionamento. Então, assim, tem tantas derivadas do investimento de Venture Capital como anjo, que nem se você criar uma rúbrica de... né, total loss, só para você estar embedded nisso tudo, eu acho que gera retorno para todos os outros seus investimentos. Próxima pergunta, Murilo E Horta. pode investir nas telas. Boa, boa. Você já fez excelente pitch. Próxima pergunta é do Murilo Horta, que é do Deal Flow Committee. Muito obrigado, Edson. Qual seria o seu modelo mental da Astela para a valuation das empresas em cada uma das rodadas? O nosso modelo mental, ele está dividido em dois momentos. E eu vou colocar aqui algumas informações. Vocês vão ver que a gente é uma casa que publica muito conteúdo, né? Então, assim, se vocês tiverem desejo de mergulhar, a gente tem um site com muito conteúdo, a gente tem um podcast também entrevistando vários investidores de venture capital, vários empreendedores para vocês conseguirem absorver o máximo possível. Então, o nosso modelo mental está dividido em dois estágios. Primeiro, do 0 ao 1 e depois do 1 para os 100 milhões, que é o tal do Product Market Fit, né? Então, uma coisa é você olhar para uma empresa que está faturando $50 mil mês, crescendo 30% ao mês, e você está investindo para que ela siga a régua do triple, triple, double, double, double. Aí a gente usa um modelo quantitativo para tentar comparar. A outra é o investir do 0 para o 1, de um time sem nada que vai tentar construir um Product Market Fit, né? Que é o papel de vocês aí como anjo. Para esses dois eventos, a gente usa aqueles 5 sinais vitais que eu falei para vocês, que é esse link que eu mandei aqui para vocês começarem a aprofundar. Então, a qualidade do time, quanto melhor o time, né, maior, segundo o Warren Buffett, o Charlie Munger, o margin of safety. Quanto maior o addressable market, maior o margin of safety. E aí a gente está fazendo uma aposta num time que vai tentar chegar no Product Market Fit, que vai tentar chegar no Basecamp, né? E aí a gente tenta olhar para a qualidade do time e para o tamanho do Total Addressable Market como 2 indicadores de dosagem versus a mediana de dinheiro típica para aquele estágio. Então, tentando resumir, a gente parte de um modelo mental de value investing em cima de base rates, em cima de uma mediana de risco, dosagem, tração e pre-money, post-money para cada um dos estágios. Então, esse é o nosso ponto de partida de precificação. E a gente dosa isso dependendo dos critérios, que eu acho que é, inclusive, uma outra pergunta que o Jasper fez aqui, né, de como mapear esses riscos. A gente tem uma planilha que depois eu posso compartilhar com vocês, com 36 critérios, que a gente vai tentando, né, dar nome aos bois desses riscos e dessas oportunidades para dosar o nosso base rate. Ótimo. Vamos no próximo pergunta, do Ricardo Fachin.
Ricardo, eu vejo que ele se auto-apresentou aqui, que ele está finalizando o MBA na CBS, né? E acabou de finalizar o earn-out de venda da minha empresa, receita de 250 milhões para um grupo japonês. Então, a pergunta dele é como você vê o mercado de SaaS em aplicação B2B para mid e large enterprise? Uma excelente pergunta. A gente gosta de buscar alocar 50% dos nossos fundos em SaaS, 25% em marketplaces e 25% em consumo. Então, a maneira com que a Astela olha para o mercado é com a ótica de modelo de negócios. A gente acredita que todas as empresas elas têm mais ou menos o mesmo chassi, o mesmo motor, dependendo do modelo de negócio. Então, um Nubank, que é uma empresa de fintech, se você levantar o capô, é igual a Salve, do nosso portfólio que vende cosmético, que é uma empresa de consumo. E por que 50%, 25%, 25% no caso da Astela? SaaS tem menos alfa, mas a gente nunca perdeu dinheiro com SaaS. Então, mesmo quando as coisas não dão tão certo, a gente consegue vender a empresa por uma vez receita, uma vez e meia, e pelo menos recuperar o dinheiro. Porque tem receita recorrente, tem margem bruta alta, mas tem um alfa menor, né? Consumo e marketplaces é muito mais difícil acertar, mas quando a gente acerta, quando alguém acerta, como no caso do Nubank, é desproporcional ao alfa criado pelas empresas de consumo. Então, é assim que a gente procura dosar, e aí SaaS, o Brasil tem um volume de empreendedores muito bons, e aí a gente gosta tanto de SMB quanto de Enterprise. SMB tem sempre mais escalabilidade do que Enterprise. Na nossa percepção de risco, retorno, o potencial de SMB é sempre muito maior do que Large Enterprise. O próximo pergunta, então, Eric Jasper. No início da apresentação, mencionou 25% dos problemas das empresas relacionaram a problema de equipe e estrutura societária. Você poderia, por favor, nos contar os principais erros societários que você observou? O principal erro societário é a rigidez societária, né? Então, no mundo do venture capital, no mundo do empreendedorismo, não dá para imaginar que 3 amigas vão montar uma empresa 33%. Né? Já começa errado porque não tem hierarquia nenhuma. Quem que é o CEO? Né? Quem que é CFO? Quem que é Product Manager? Segundo problema, se a sociedade não tem uma flexibilidade societária, o que acontece a hora que alguém tiver filho, a hora que alguém achar que não está tão na hora assim, né, de se dedicar? Então, assim, muitas empresas dão errado por questões societárias, por questões de rigidez societária, né? Então, 3 amigas montam uma empresa, o ano que vem uma delas sai e sai com 33% da empresa. Acabou a empresa, né? Então, arranjos societários flexíveis é fundamental para a possibilidade de sucesso. E ajustados ao longo do tempo, ajustados por responsabilidade dentro do projeto. O Edson, eu sei que você tem um hard stop às 7, ainda tem algumas perguntas, então eu acho que você está enxergando também as perguntas, eventualmente você quer endereçar tudo uma vez só. Boa, o Brito pergunta aqui, 25% time, dosagem, sociologia e 25% de produto. São as 4 categorias, os 4 principais riscos. A Mila pergunta como é que a gente narrow down as 1.100. A gente sempre começa, Mila, por gente. Então, a primeira coisa que a gente faz é receber um pitch, a gente entra no LinkedIn. Se a pessoa não tiver algo que soe razoável, a gente já descarta, né? Então, assim,
a gente tem que sentir conectada com aquela pessoa, achar que aquela pessoa é talentosa, que tem alguma coisa para oferecer. A gente tenta enxergar ali as 10 mil horas. A gente enxergou essas 10 mil horas, a gente convida ela para um call. E aí a gente tenta entender do produto, do sonho, né, do canal de distribuição. A gente tenta mapear a capacidade dela de criar produto, de criar canal de distribuição. A gente tem que entender que venture capital é um negócio de venda. E empresa só cresce se vende. Né? 60% do use of proceeds dos nossos investimentos vão para marketing e vendas, 30% para produto, 10% de G&A. Então, as pessoas têm que ser boas de vendas, de criar canal de distribuição em larga escala. E aí a gente começa a procurar essa heurística e eu prometo te mandar a planilha aqui depois para vocês darem uma olhada. Mas a gente tenta olhar gente, produto, esses processos de venda e de gestão e preço. Termos e condições, preço, cap table, esse tipo de coisa. Só um comentário, a Camila é presidente da Alumni do Columbia Business School, também é fundadora do St. Paul's Business School. Bom te ver aí, Camila. Next question. We have 7 new messages, Edson. E eu posso depois pegar todas elas e responder para vocês, tá? Se não der tempo da gente responder aqui agora. E vai ser um prazer buscar maneiras da gente continuar essa conversa, seja lá no grupo de WhatsApp, seja onde vocês quiserem. É muito rico, tá? O que mais aqui? Deixa eu ver. Como o grupo de investidores pode ter acesso a deals de grande potencial? Acho que esse, Sidney, é o grande desafio. Né? Ou vocês viram um imã, ou vocês vão investir em gente que é imã. Né? Então, acho que identificar quem são esses imãs, eu acho que é crítico. Para anjo, isso geralmente está relacionado a pessoas, né? Pessoas com especialidades temáticas. Então, tem gente que é especializada em fintech, como o Edson Santos. Todos os empreendedores querem investimento anjo do Edson Santos, né? Porque o cara conhece muito de fintech. Então, tem que ter algum value add no dinheiro para você atrair alguma coisa, né? E esse value proposition, de novo, é o que mais me tira o sono. Tá sempre fazendo coisas para estar na cabeça dos empreendedores e quando eles forem resolver empreender, ligarem para mim e não para a Monax e não para a Kazek, porque os melhores empreendedores eles têm acesso global, né? Então, assim, eu compito com o Andreessen Horowitz, com o Sequoia, com o Y Combinator, com o Kazek, Monax. É trabalhoso. O que mais? Monitoramento de investimento, interface. Fauzi, a gente procura ser o grilo falante do empreendedor. Enquanto a gente percebe que o Pinóquio escuta, a gente continua. A hora que o Pinóquio para de escutar e vai para a ilha, começa a fumar, a gente aperta o botão de eject e vende a participação por $1. Put. Em venture capital você não pode ter medo de perder, né? Então tem que tirar da mesa os riscos o mais rápido possível e focar naquelas coisas com alto potencial. Então a gente monitora caixa dentro desses 18, 24 meses de banda, né? Quanto tempo deu? Se a gente vê a empresa crescendo ou o empreendedor desenvolvendo um relacionamento com os próximos investidores, a gente deixa ele torrar a grana para chegar na próxima etapa. Se a gente vê que está difícil dele conseguir captar, a gente começa a gerenciar com ele, reduzir o burn para tentar fazer um soft landing ou fechar a empresa. E se ele não aceita o soft landing, a gente pula fora. Então, ter push nos investimentos e você estar confortável que metade do que você fizer vai dar errado é muito importante. A gente acaba gastando mais tempo no mass middle. Né? Então, assim, quando a gente investe, só tem 3 cenários. Dá tudo muito certo e nada do que eu faça vai dar mais certo ainda. Dá tudo muito errado e nada do que eu faça vai ajudar a não dar errado. Agora, o mass middle, que é aquele grupo que você não sabe se deu certo ou deu errado, e aí se você continua, se o founder continua, se está na hora de... É aí que a gente gasta a maior parte do tempo no dia a dia.
Não vou conseguir It's all responder right, as Edson. outras, mas posso copiar aqui do Pedro, do Fabrício, e me comprometo aqui a mandar no grupo a resposta. Pode ser? Pode ser. Edson, muito obrigado pela tua presença, fantástico, e eu acho que essa é a opinião de todo mundo, ninguém tem dúvida, né? Pouca gente conseguiu colocar em tão pouco tempo, em meia hora, né? Dá um pouco, make some sense out of this mess, né? Então, ajuda muito no seu investimento, realmente agradeço essa participação sua, e depois tem essas perguntas aí, eu joguei tudo para você, mas realmente você viu o interesse e participação extremamente alto de todo mundo. Talvez, quando tenha oportunidade, queremos convidar você de volta para mais um follow-up. Session number 2, Edson Rigonati. Vai ser um prazerzaço. Só me chamar, adoro esses papos, trocar ideia e, de novo, estou disponível lá no WhatsApp, eu respondo essas perguntas e pode mandar mais. Então, você tem algum closing comments, Edson, dentro desse mundo de guerra, de high inflation, interest rates, etc.? Eu acho que talvez essa é a parte mais legal, né, de investir em venture capital e ser angel investing, porque empreendedor não espera guerra, não espera nada, né? Então, assim, as empresas mais legais crescem regardless disso tudo. E historicamente, venture capital é uma classe anticíclica, né? E a gente está no anticiclo do anticiclo, né? Então, assim, não poderia ter um momento melhor para se investir na classe de ativo do que, né, esse momento que a gente está vivendo, e acho que ressaltar o quão incrível o Brasil é. A gente não faz ideia da capacidade empreendedora e qualidade dos empreendedores brasileiros. Assim, é realmente muito legal fazer o que a gente faz, porque é muita gente incrível, muita gente boa. Obrigado, Edson. E eu tenho última pergunta aqui que eu acho que vale a pena. Algum participante perguntou quanto é o valor mínimo para investir no seu fundo. Esse você gostou. Esse eu gostei, posso passar mais uma hora falando disso. Não, estou brincando. Direto é um ticket grande, mas tem várias casas que têm acesso para a gente. Então, o que a gente pode abrir uma thread separada aqui eu passar algumas das casas que investem com a gente, e aí tem casa que recebe a partir de R$100 mil. Eu acho que é o mínimo para algumas das casas que têm acesso direto, mas acesso direto no fundo geralmente é um ticket mínimo acima de R$6 milhões. Ótimo. Thank you very much, Edson. E obrigado Outro cara a que todo vocês têm que mundo. entrevistar aqui é o Carlos Pessoa, que está aí e viveu tudo isso, sabe disso tudo também. Pode chamar ele para falar aí. Carlos, onde está teu e-mail? Bota no chat, por favor. Tá bom, gente? Foi um Ok, prazerzaço. prazer. Obrigado a todo Obrigado. mundo por participar, tá? Abraços para todos. Tchau, tchau. Yana, I'm going to leave. I'm going to cut it, all right? I'm trying to export the questions. Alguém já fez?